Olá, estou aqui para fazer mais uma vez o vídeo, dessa vez contando para vocês que eu terminei de ler um livro Grande Conflito. Eu já sou adventista do sétimo dia, mas eu nunca tinha lido este livro aqui. Esse livro ele é uma bênção para quem acredita em Deus. A autora é Ellen White. Ellen White ela não foi a primeira pessoa a ser chamada para ser uma profeta da igreja protestante, né? Porque a primeira pessoa que Deus havia chamado tinha sido Reisen Foys. Ele foi o primeiro homem que Deus chamou para ser o profeta da igreja remanescente. Depois de 22 de outubro de 1844, Foys ele recebeu essa visão e se sentiu meio confuso com a sua primeira visão, né? E ele teve uma segunda visão. Deus estava advertindo que se ele não fosse fiel da sua primeira visão, a responsabilidade de ser um mensageiro de Deus iria ser passada a outra pessoa. Mas ele continuou a ter medo, né, das consequências, de ser ridicularizado, ser rejeitado por seus outros companheiros. Então ele foi adiando e não falava para ninguém, né? E teve um dia em que ele ouviu uma voz que dizia assim: entristeceste o Espírito Santo. Quando ele ouviu essa voz lá no coração dele, ele procurou logo a fazer uma reunião para contar o que ele havia feito. Tentou, procurou, mas tentou se comunicar aos amigos deles que ele tinha visto, mas ele não conseguia mais lembrar de nada. E aí ele mesmo declarou que foi-se de mim, o Espírito de Deus me abandonou. Aí quando Reisen Foys recusou, Deus chamou outro homem. Ele chamou para fazer esse trabalho profético, né? Ele chamou William Foys. William Foys ele se converteu e foi batizado em 1835 na Igreja Batista de Livre-Arbítrio, no ano de 1842, aos 21 anos de idade. E William recebeu visões de Deus e ele foi fiel em partilhar essas visões. E a própria Ellen White ouviu William e achou seus testemunhos extraordinários. Ela relata que ele teve 4 visões e chegaram a ser impressas. Mas o ministério do William foi curto, né? Porque ele partiu, mas ele cumpriu. Ele passou adiante as 3 visões que ele recebeu. Aí, quando foi mais tarde, 2 meses depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, no mês de dezembro, mais ou menos, Ellen White estava na cidade de Portland, na casa de uma amiga dela. E depois da grande decepção, elas se reuniram num culto pela manhã e elas estavam ali orando. E quando o Espírito Santo desceu sobre Ellen White e ela recebeu sua primeira visão. A primeira visão de mais de cerca de 2.000 visões e sonhos ao longo da sua vida. E na época, quando ela recebeu a primeira visão, tinha apenas 17 anos de idade. E a saúde dela não era uma das melhores, ela era uma pessoa que tinha epilepsia e tinha outros problemas de saúde também. Mas ela precisava revelar às outras visões e sonhos que ela teria. Após essa visão, Ellen White ergueu-se disposta a assumir essa solene responsabilidade que Deus lhe tinha confiado.